Essa tal dessa equivalência, é o que a gente vai ver agora. E o que é essa equivalência lógica? São frases que são parecidas. Exemplo, vou dar aqui uma frase para vocês aqui agora. Vou colocar aqui a frase aqui, ó. A frase, olha que frase bacana, ó. Se Marcos estudou, então foi aprovado. Isso aqui, vocês acham que é o quê? Nós temos uma conjunção, correto? Com duas proposições, beleza? Bom, no concurso, geralmente é a que mais cai, equivalência lógica, vai ser condicional. Condicional, estoura de tanto cair, porque é a mais difícil de se resolver. E o que é equivalência lógica? São frases que, mudando ali alguns termos, elas têm o mesmo sentido. Olha aqui para vocês verem. Eu vou mudar a frase aqui, só que ela vai ficar com o mesmo sentido. Quer ver? Vou mudar aqui para vocês entenderem, ó. Olha aqui, ó, para vocês verem. Marcos não estudou. Marcos não estudou ou foi aprovado. Então, isso aqui, essa frase aqui, ó, tem o mesmo sentido, ela é a mesma coisa dessa de cima. É a mesma coisa dessa de cima. Então, só para vocês terem uma ideia. E por que eu sei que essa frase tem o mesmo sentido da outra? Por causa da equivalência lógica. E a equivalência lógica, ela nos põe algumas regras. A primeira delas, vamos lá, vamos saber aqui. Quando for uma condicional, ou seja, se então, nós vamos negar a primeira, mudar o conectivo e manter a segunda. Beleza? Então, no caso daquela frase que eu falei com vocês, se Marcos estudou, então foi aprovado. Eu simplesmente nego a primeira, Marcos não estudou, tá? Eu vou mudar o conectivo, eu não tenho se mais não. Marcos não estudou ou Marcos foi aprovado. Tá? Então, dá o mesmo sentido. A frase é o mesmo sentido. Então, a primeira regra da condicional é negar a primeira, trocando o conectivo para disjunção e mantendo a segunda. A segunda regra da condicional, a gente chama de contraposição, é inverter. Inverter a posição, ó. Vamos falar lá do Marcos, ó. Agora a gente inverte, ó. Marcos, vamos colocar aqui. Não, vamos negar ela, ó. Vamos inverter ela e negar. Marcos não foi aprovado. Aliás, o se, né? Porque ela é condicional. Se Marcos não foi aprovado, então não estudou. Ó, a mesma frase, porém completamente diferente. E é a mesma frase. Isso é equivalente. Então, a primeira equivalência negou a primeira, mudou o conectivo. Se eu quiser manter o conectivo, eu inverto as frases, nego as duas, beleza? Isso é para condicional. Esse visual aqui é muito importante, pessoal. Vocês até anotem que esse visual aqui faz todo sentido. Aí nós temos aqui a negação de agora. Olha aqui, ó. Quando é apenas conjunção, P e Q, eu só nego as duas, e inverto o conectivo.
tá? Inverto conectivo. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. O Brasil está na América do Sul e é um país enorme. Então, a gente vai mudar. O Brasil não está na América do Sul ou não é um país enorme. Então, essa é a primeira, conjunção. E aí nós temos a disjunção. A disjunção, o que é? Nega as duas e muda o conectivo para conjunção. Isso é importante saber. E, por último, a gente tem essa condicional aqui também. Essa condicional inverte, copia a primeira, coloca o conectivo e nega a segunda. Beleza? Então, essas aqui são as regrinhas que a gente tem que relembrar. Na hora que a gente vai estar fazendo os exercícios, vocês vão relembrar aqui com esses conectivos aqui, a gente vai aplicar sempre esses conectivos na equivalência. Então, quando cair questão do tipo, vai me dar uma frase lá, me dê uma frase, e me pergunta o seguinte, abaixo, qual dessas frases é a mesma frase a seguir? A gente vai ter questão aqui desse tipo. Ele está querendo saber sobre equivalência lógica. E aí eu vou ter que analisar cada questão aqui e saber cada regrinha. Essas regrinhas aqui são extremamente importantes para vocês colocarem no papel, decorarem ou colocar ali, escrever para tentar realmente saber e safar. Beleza? Muito interessante essas aqui. E para a gente finalizar aí essa parte de teoria, a gente entra nessa parte do todo, algum e nenhum, que é a lógica de primeira ordem aí, ou os quantificadores, né? Os quantificadores é extremamente importante. E como é que é a negação deles? Então, primeiro, que eu tenho que analisar. Primeira coisa, de cara, eu tenho quantificador universal, que serve para todo, né? Então, é todo e nenhum. Isso é universal, abrange todo mundo. Ou todo ou nenhum é exatamente todo mundo. E os quantificadores existenciais, o chamado ZEPA. Tá? Existe pelo menos um e algum. Gravem isso. Como que eu faço a negação desses camaradas aqui? Coloquem isso na cabeça. Para negar esse aqui, eu utilizo esse. Para negar o de cima, eu utilizo esse. Como assim, professor? Vamos para a frase. Olha aqui, ó. Todo político é corrupto. Olha a frase aí. Primeira coisa, vamos analisar aqui os quantificadores. Qual o quantificador que eu tenho? Eu tenho quantificador universal, ó, todo. Bom, na letra A da negação desse camarada aqui, sabe qual que vai estar lá? Nenhum político é corrupto. A letra A vai estar isso aí, nenhum político é corrupto. Aí o cara achando, pô, neguei, né? Acertei, bonito. Só tô negando a frase. O professor falou que para negar a frase, para dizer, mudar o sentido da frase, basta negar. Para negar essa frase aqui, eu vou marcar o nenhum. Já errou de cara. Por quê? Como eu falei com vocês, ó, se o quantificador é universal, para negar ele, eu tenho que usar um quantificador existencial, eu tenho que usar o EPA. Rapaziada, aqui tem um EPA aí, ó. Eu tenho que utilizar o EPA. Para negar um quantificador universal, somente com EPA. Quem são o EPA? Existe pelo menos um ou algum. Então, aí sim, para negar isso aqui, eu colocaria algum político, ou seja, pelo menos um político, né? Político não é corrupto. Essa é a negação disso aqui. Beleza? Então, fala, Luiz. Sargento, só aproveitando o embalo, eu posso usar o EPA em qualquer negação do todo, por exemplo? Qualquer negação de quantificador universal. Tem que ter lá ou todo ou nenhum. Mas, se não tiver o todo e nem o nenhum, aí você não pode usar o EPA. Não, entendi, mas vamos supor, igual tá aí o exemplo que o senhor deu, todo corrupto. Eu posso tanto negar algum político não é corrupto, ou eu também posso negar existe um político que não é corrupto. Ah, sim, entendi. Você pode usar qualquer um.
Qualquer um aqui vai dar certo. Qualquer um do EPA serve para negar o quantificador universal. Qualquer um. A mesma coisa serve por nenhum também. Por nenhum também. Só que aí você tem que atentar para um detalhe, né? Que a gente está falando de negação. Então, como eu estou falando de negação, se eu mudar essa frase aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, nenhum, como que fica a frase aqui embaixo agora? Como que fica a minha negação aqui? A negação de nenhum? É. Posso colocar algum, ou existe pelo menos um, ou Qualquer existe... um, mas termina a frase. Algum político... Peraí, nenhum político é corrupto. Algum político não é corrupto. Não, aí eu tenho que tirar o não. Algum político... Porque lembra que eu estou falando de negação? Mas a frase está, nenhum político é corrupto. Nenhum político é corrupto. Sim. Nenhum político. Ele está falando que não tem ninguém corrupto. Eu quero negar isso. Eu quero falar que isso é mentira, entendeu? É corrupto. Nenhum político é corrupto. Então eu tenho que provar que pelo menos um político é corrupto. Sim. Entendeu? Aí, por quê? O todo aqui coloca todo mundo no barco. Todo mundo. O nenhum tira todo mundo do barco. Entendi. Entendeu? Por isso é que eu tenho que ficar esperto com isso aqui. Quando for nenhum, eu tiro o não. Entendi. Quando for todo, aí eu deixo o não, porque aí eu estou negando. Beleza. Beleza? Mas, ó, negar quantificador universal com o EPA. Algum existe pelo menos um. Lembrando disso. Agora, o contrário também é verdadeiro. Qual o contrário? Se eu for utilizar aqui o EPA, digamos que eu tenho uma frase aqui, ó. Agora uma frase com o EPA, ó. Existe leão branco. Como que eu nego essa frase? Vamos lá. Fala aí, Luiz, Ravik, Franco. Como que eu nego? Todo leão não é branco? Isso. Todo leão, então, ó, quantificador, ó. Todo, por quê? Agora aqui tem um EPA. Se aqui tem um EPA, eu tenho que usar um universal, ó. Todo leão não é branco. Entendeu? Ou nenhum leão. Aí tem que tirar o não, né? Nenhum leão é branco. Neguei a frase. Entendeu? Entendi, sargento. Pessoal, isso aqui é o 80-20. É o 80 lei de Pareto da nossa prova. O cara entendeu esses quantificadores aqui, rapaziada, sinceramente, na maioria dos concursos isso aqui despenca. Esses quantificadores aqui despencam, cai muito. Então, entendeu isso aqui? Com certeza já estão meio caminho andado. Alguém quer perguntar alguma coisa para a gente partir para os exercícios? Alguém quer falar alguma coisa? What's left?